Agora é a hora do nosso quadro de família aqui no Cidade Alerta. E eu tenho a satisfação de mais uma vez receber aqui no estúdio do Cidade Alerta Paraíba o nosso colunista e parceiro, o terapeuta familiar José Américo, que nas terças-feiras nos ajuda a discutir os problemas que afetam muitas famílias. Ele hoje vem falar sobre relacionamentos à distância e a importância de fortalecer os laços diante dessas situações. E você, como sempre, vai poder participar e fazer suas perguntas por telefone. Está aí na tela, 3216-5115. Boa noite, Américo. Sempre uma satisfação recebê-lo. Olha, estamos em tempos de redes sociais, né, de internet, de WhatsApp e tantos outros programas aí de relacionamentos. Agora, essa relação à distância, quais seriam as vantagens e principalmente os riscos, né? A gente acompanha muito aí pessoas que começam um relacionamento pela internet, por Facebook e tal, principalmente moças, né? Aí se arriscam a sair do seu país para outro canto ou para outro estado e lá muitas vezes pode ser um arapuca. Isso, na minha visão, é preocupante. Boa noite, querido Gilmar, a todos os que nos assistem nesse instante. E você tem toda a razão. A comunicação, ela não é só palavras. Nós usamos muito a palavra para nos comunicar, e claro. Mas você sabe que o corpo fala. Isso. Então é importante que a comunicação seja acompanhada da expressão facial, expressão corporal. Uma expressão corporal pode neutralizar, pode desdizer o que as palavras estão sendo ditas. Por isso que numa rede social, na comunicação impessoal, como é o caso, você está ouvindo palavras e muitas vezes pensando que alguém é outra pessoa. As fotos, às vezes, não é nem daquela pessoa. As fotos nem é. Então, isso é um barco furado realmente que muitos têm entrado nele, né? Todo relacionamento requer um conhecimento mútuo entre as pessoas. Isso é o básico e proporcionalmente. No relacionamento afetivo, ou até mesmo chegando à conjugalidade, o grau de conhecimento mútuo que deve existir tem que ser o maior possível. Afinal de contas, vão dividir a vida a dois ou vão transformar as duas vidas numa só. Então é importante que se conheça o cônjuge ou o futuro cônjuge. Isso é básico. E as redes sociais impedem isto. Você conhece pessoas através das redes sociais. Eu tenho conheço o caso de pessoas que chegaram a namorar, noivar, sem nunca terem se visto frente a frente. Nunca. Tem um caso em Bahia, que eu me lembro muito bem, que a noiva veio conhecer pessoalmente o noivo na semana do casamento. 3, 4 dias para o casamento. E daí já estava tudo pronto para o casamento. Fui até eu convidado para fazer e acabei não fazendo exatamente por isso. Eu digo, não vou aceitar uma situação dessa, apesar de que esse casamento deu muito certo. Que bom. Mas isso é uma exceção à regra. A regra geral não é essa. A regra geral são pessoas que se entregam, que deixam casa, como você acabou de dizer, vão ter com as pessoas sem conhecimento mútuo. Acaba se dando mal, porque as comunicações interpessoais não garantem conhecimento mútuo. Eu não conheço a personalidade da pessoa, eu não conheço os hábitos, eu não conheço os costumes, não conheço as tradições, as crenças, não conheço. Estou só perguntando e ouvindo respostas e muitas vezes é muito longe da realidade. Portanto, é um risco muito grande e que é importante que os pais abram a cabecinha dos filhos, adolescentes especialmente, para mostrar que ele pode ser um barco furado de grande proporção. Quem está conosco, Américo, é Dona Maria. Boa noite, Dona Maria. Fica à vontade. Boa noite, Omar. Boa noite ao pastor José Américo. Boa noite. Eu gostaria de frisar que essa parte do seu programa é muito importante, principalmente para as famílias paraibanas. E, pastor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu tenho uma colega de trabalho que ela tem um caso à distância, né, daqui a Campina Grande. E eu sempre vejo ela muito abatida, nunca está bem. Eu gostaria que o senhor pudesse dar algum conselho em relação a esse assunto e gostaria de dizer que ela está ligada no programa e em vocês agora. A paz do Senhor e boa noite. Eu não entendi bem. Ela disse que tem uma amiga dela que tem um relacionamento à distância, né? Ela está aqui e eu acho que a pessoa está em Campina Grande. E ela sempre vive tristonha, abatida, tal, justamente talvez por essa distância, né? Por esse não contato tão pessoal. Ela pede uma palavra de conselho para essa amiga dela. Porque o perigo de uma pessoa é um salto. Bem perto. Não é? Na verdade, esse relacionamento que hoje está à distância, ele pode se transformar tranquilamente em presencial. Tanto a sua ida lá como a vinda dessa pessoa cá, se é que há um relacionamento saudável, comprometido.
Isso é muito importante para você, querida jovem que está nos ouvindo agora. Se esse seu relacionamento com essa pessoa é saudável, tem compromisso, com certeza ele deverá ter interesse em vir, conhecer você, estar presente, que é tão perto que não justifica ficar só à distância, ficar só via redes sociais. Então, eu daria essa palavra para você que está presente. Se essa pessoa se exclui de vir, resiste em vir, já está dizendo tudo que você precisava saber. Fuja! É verdade. Agora, Américo, eu lembro de um caso, né, um parecido mesmo, que assim, eu tenho um amigo que ele mantinha esse tipo de relacionamento assim por meio dessas redes sociais. E como ele não era muito assim, muito bem no português, né, no nosso idioma, eu muitas vezes é quem digitava os textos para ele. Para você ver que muitas vezes uma coisa dessa pode acontecer. Isso não é nada demais. E pessoas que botam fotos que não são as delas, próprias, mentem justamente nessas informações para atrair justamente a outra pessoa. Como eu falava antes, pode ser justamente uma armadilha, né? Totalmente. Quantas pessoas aqui brasileiras, moças, não foram atraídas, por exemplo, para outros países? Quantos? Chegaram lá, eram para ser escravas sexuais. É verdade. Então, todo cuidado é pouco. Aqui mesmo, no nosso meio, nós temos muitas pessoas que até noivaram e às beiras de um casamento, descobriu que a pessoa era casada, né? Tinha família, mas nunca foi revelado. Por quê? Porque não há conhecimento mútuo. É só foto vai, foto venha, às vezes trocada, às vezes por engano, respondendo ou fazendo promessas mil. E repito, a informação impessoal não garante a realidade das palavras. Você tem que estar consciente disso, porque qualquer relacionamento que envolva afetividade e se tende à conjugalidade, é indispensável que se conheça a pessoa, a família da pessoa, inclusive, que vai revelar muita coisa da pessoa. Então, eu recomendo aos pais que alertem seus filhos e aos amados jovens, adolescentes, idade de ser meus netos, não é? Que fala a alguém que vos ama e não entre nesse barco furado, porque você pode estar cavando sua própria sepultura. Não brinque. Quem está conosco também, Américo, é a dona Francilda. Boa noite, dona Francilda. Fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Pode falar. Eu gostaria de saber quais as principais formas e as principais situações que a gente poderia saber de lidar com um relacionamento à distância. Quais os principais? Ela pede o seguinte: quais as principais formas, né, de uma maneira para a pessoa lidar com esse relacionamento à distância, ou seja, conseguir tornar esse relacionamento saudável, mantê-lo efetivamente. Então, começa à distância, tudo bem. Hoje é muito comum se conhecer, bate-papo, redes sociais e tal. Mas que de alguma forma haja visita mútuas, inclusive eu diria dos pais. Se a sua filha tem um namoradozinho lá em Fortaleza, tá e tal, não é? E a coisa tende por que não ir lá? Afinal de contas, é sua filha. Eu acho que o investimento numa viagem dessa é mais que justo. Você está tratando sua filha, por que não ir lá? A casa da pessoa. Se a pessoa tem, como se diz assim, boi na linha, né? Já oculta, é porque tem medo que você vá lá e descubra alguma coisa. Então, um dos sintomas é esse. Ou entra no bate-papo, entra na conversa, eu sou o pai da fulana, ou a mãe da fulana, me dê o seu endereço, estarei aí na próxima semana e deixa a coisa bem clara para que a pessoa que está do outro lado sabe que não está lidando com alguém sem dono. Só a postura dessa pessoa já é um bom sinal para se estudar. Então, é a realidade dos fatos. Transformar aquilo que é ilusório em algo real, pessoal, visual, para que você possa ter as suas conclusões. Direto. Ok, Américo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Agradecer as pessoas que ligaram, né? Vamos ficar devendo muitas respostas ainda, em função do nosso tempo. Mas aguardando já o nosso próximo encontro, terça-feira que vem, sempre com assuntos de interesse das pessoas que nos acompanham aqui no Cidade Elétrica. Boa noite e até lá. Boa noite.